Aqui mais para conhecimento, né? Então não vamos entrar. Existe então, as mais destacadas, 3 teorias, né? A americana, a inglesa e a francesa. No Brasil, a mais adotada é a francesa, que é a multidimensional, que tem essas 3 dimensões. No serviço público também se utiliza essa teoria que vem de origem francesa. No Brasil é a mais empregada, porque tem essas 3 dimensões, né, que são analisadas. Aqui mais para conhecimento, para o pequeno empreendedor, para o pequeno gestor, não é um tema, eu tenho que saber. Não, já é adotado, mas saber que existe, né, gestões diferentes. Os níveis de complexidade, eu falei anteriormente, então, dentro da organização, ali a pirâmide, que vai definir as áreas operacionais, a área estratégia, que é em cima, e no meio a área gerencial. Da mesma forma, o nível de complexidade vai adotar. Eu falei da padaria. Bom, se eu vou contratar um balconista, o nível de experiência, o nível de competência que ele precisa é menor. Ah, mas o padeiro talvez já vai exigir mais habilidades, mais conhecimento, uma formação de padeiro, por exemplo. Na farmácia, eu tenho que ter um farmacêutico registrado, então eu vou ter que ter habilidades diferentes, competências, está relacionada com a função e o cargo que a pessoa vai exercer também. Então, e isto deve refletir também, e olha só, nós já vamos ver uma outra ponta. Organizações maiores têm também plano de cargos e salários definido com base nas suas competências. Claro que uma empresa que trabalha 4, 5 pessoas, 10 pessoas, eu não vou fazer isso, eu não vou montar isso. Então vai depender da complexidade da sua organização. Impacto nos cargos. Então olha só, eu não vou trabalhar gestão de competência como algo isolado. E aí vai depender, claro, do porte de empresa. Se você é microempresário, tem ali 5, 2, 3 funcionários, talvez você não vai ter um plano de carreira próprio, não vai ter desenvolvimento, mas se é uma empresa de porte médio ou grande, 5, 10 mil pessoas, em vários estados, ou uma multinacional em vários países, culturas diferentes, então eu tenho que ter isso bem definido na organização. Então depende, essa complexidade, depende do tipo de organização que você vai atuar, do tipo de trabalho que você está fazendo. Vamos avançando aí que temos mais 2 passos para avançar. Aplicação. Olha só, aplicação da gestão de competência. Recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho e política de remuneração. Então aqui alguns eu já citei, mas o que é tudo isso? Para vocês são técnicos. Recrutamento, treinamento, desenvolvimento. São processos da área de gestão de pessoas, né? Então, a competência vai envolver praticamente todos os processos, da minha entrada à minha demissão, meu desenvolvimento, meu trabalho. Então, ele perpassa toda a vida funcional de uma pessoa, desde a sua entrada até a sua saída. Então, a organização tem que estar pensando nisso em todos os momentos. E isso, algo que eu vou falar para o final, né? Algumas questões se relacionam a esse ponto. Recrutamento. Então, selecionar, isso já é a pessoa ideal para o cargo, para a função que vai exercer. Eu falei, padeiro, farmacêutico, mas pode ser um restaurante, uma pizzaria. Quais são as necessidades que aquele cargo tem, aquela função tem? Então, vocês têm que pensar em várias situações. Claro que, se eu estiver no serviço público, uma organização, eu trabalho no DENIT, que é um órgão de engenharia, constrói estradas, ferrovias, rodovias. Então, eu preciso de engenheiros, preciso de técnicos que têm que ter conhecimentos específicos. Como preciso também de conhecimento de licitação de compras. Então, são vários conhecimentos diferentes. Mas, na entrada, eu preciso fazer essa seleção. Segundo ponto, treinamento e desenvolvimento. Então, quando eu falo em cargo, eu vou definir o que tem que fazer. Qual atividade que a pessoa vai exercer. Eu tenho que fazer uma lista de coisas, uma lista de itens e atividades que eu vou desempenhar nessa função. Administrador, está previsto ali o que ele vai fazer. Na contabilidade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. As atividades são previstas. E eu, quando vou fazer a seleção, eu tenho que saber quais são as atividades. Então, eu tenho que mapear as principais competências para executar aquele trabalho, para fazer aquela entrega. Eu preciso para essa função alguém que tenha boa comunicação, que se expresse bem? Não, nessa não é necessário. Então essa é uma competência que eu vou dar menos valor. Mas vai ser para jornalista. Sim, essa é uma pessoa que tem que ter. Vai ser social media, vai trabalhar na área de comunicação, de marketing da empresa. Ele precisa sim ter conhecimento
está antenado e ligado às questões tecnológicas e atuais. Então você não pode fazer mais marketing e comunicação pensando como há 15, 20 anos atrás. As mídias sociais, as redes sociais mudam e essa pessoa que vai atuar na área de jornalismo, na área de comunicação, precisa ter essas competências. E a questão do treinamento e desenvolvimento ali, ela não é estática. Você admitiu. Eu falei há pouco que há 5 anos atrás não se falava em IA, inteligência artificial. Então, se eu, quando admiti, fiz ali avaliação de competências, selecionei alguém com base em competência, essa é uma nova competência que eu preciso treinar as pessoas que trabalham comigo. Isso é algo que eu tenho que estar acompanhando, então isso é treinamento e desenvolvimento. Então não é algo que, uma fotografia que eu faço, isso vai ficar o resto da vida dessa forma. Não, ela vai ter que acompanhar as atualizações do mercado de trabalho. Avaliação de desempenho também é algo que as organizações fazem, serviço público é muito comum a avaliação. Então ser avaliado. O que é um bom desempenho? Primeiro tem que ter claro isso. É fazer a entrega, ou o meu bom desempenho é eu chegar às 8 e sair às 17, fazer 1 hora, não ir no banheiro. Isso é bom desempenho? E a minha entrega? E o trabalho que eu faço? Para o nosso colega professor, o que é um bom desempenho? Ele bateu o pontinho, chegar ali no horário certinho, mas na hora da aula ele não prepara uma boa aula, a aula pouco isso. Então, o desempenho, a gente tem que definir anteriormente a organização, pensar o que é um bom desempenho, para eu ter essa avaliação. E olha só, como eu falei, nós estamos vendo todos os processos, né? Então, vendo aqui a questão da remuneração. Então, a remuneração também tem uma ligação com as competências. Quando eu falo as competências que são superiores ou mais, um nível de exigência maior, eu vou ter que remunerar diferente. Se a pessoa precisa saber conhecimento de lei, ter nível superior, ter isso ou ter aquilo, eu estou exigindo mais competências dessa pessoa. Ele tem que ter uma formação maior. Então, vocês estão aqui, o pessoal que está presente aqui, são técnicos de administração, vão concluir essa atividade, vão concluir essa etapa da vida de vocês, mas vem uma nova etapa. Então, vocês já vão estar aqui qualificados como técnicos de administração. Já vão chegar em casa lá, no final do ano, diploma na parede, agora sou técnico de administração. Muito bem, temos um caminho pela frente. Então, a depender do local que vocês forem trabalhar no futuro, a qualificação que vocês têm hoje, ou não sei quando é que é a formatura, em breve, será suficiente. Mas se vocês querem galgar, querem buscar algo mais elevado, ou trabalhos mais difíceis, vocês vão precisar se qualificar também. E aí que a gestão de competências entra do lado individual. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar para esse cargo, eu quero trabalhar nessa empresa. O que eu preciso ter para essa empresa? Quais habilidades, quais conhecimentos e quais atitudes eu preciso ter? Então, para nós, trabalhadores, empregados, também precisamos ter essa visão de competência. Não é só a empresa, estou falando aqui gestão de pessoas, RH, mas para nós também, estudantes, nós trabalhadores, temos que estar prestando atenção nessas competências. Bom, até aqui então, dei uma passada muito rápida, assim, deu para dar uma ideia, era a proposta aqui, né? Então, eu estou preparando a quem está nos assistindo aí no YouTube ou quem está presente, para o que vai vir no e-book, o que o livro vai trazer. Então, isso é importante também para cada um de nós, aonde nós estamos nesse momento. Se é uma pequena empresa, mas se eu sou empregado, mas eu quero ir para uma outra empresa que exige mais conhecimentos, eu tenho que pensar, então, o que precisa para trabalhar naquela empresa. Você já tem ideia onde você quer trabalhar? Não? Alguém já tem ideia assim, eu quero... Qual é o seu emprego do sonho? Alguém já tem... Aonde você quer trabalhar? Claro, não precisa responder. Eu sei que alguns são tímidos, mas eu vi pelo rosto aqui de vocês, alguns já têm. Já olhou assim, eu quero aquele cargo naquela empresa. Então, você vai lá, entra no site da empresa. Qual é a cultura da empresa? O que aquela empresa exige para aquele cargo? Então, assim, você está vendo o quê? Competências. Então, para eu chegar lá e para eu passar numa seleção, e para eu ir para uma entrevista, eu vou precisar fazer alguns caminhos. Então, vocês também, estudantes, para quem está na graduação, técnico, também a competência é importante. Se a empresa vai cobrar isso, nós estamos dando aqui já, spoiler. Olha, se vocês quiserem entrar nessa empresa, a empresa exige e vai cobrar isso de vocês.
Então a gente tem a informação. Aí vai caber cada um de nós, claro, as oportunidades, também tem o suporte, né? Suporte da família. É importante, principalmente para vocês que estão aqui presentes. É uma turma de técnica de administração. O suporte da família, o auxílio do professor que fica provocando e fica dizendo, vai lá, faz isso. E vai dando dicas também. Então tem toda essa questão do contexto. Sei que muitas vezes a família às vezes não tem o suporte. Então eu preciso trabalhar, não consigo estudar. E aí eu volto à historinha que eu contei, da minha trajetória lá do meu pai. E aí, claro, eu sei que cada um de nós tem uma experiência, mas trabalhar numa mina, depois à noite estudar para consertar relógio, será que nós teríamos essa força de vontade? E olha só, do meu pai, ele saiu da mina 2 anos de se aposentar. Mineiro na época se aposentava com 15 anos. Uma vez ele contando, eu não aguentava mais. Era um trabalho assim, quase desumano na época. E saiu, e assim, como a gente diz aí, deu uma peitada. Vou para lá, se vai dar certo, não sei. Talvez eu volte aqui para trabalhar na mina novamente, mas ele fez. E teve sucesso. Então, isso é uma história que é importante de desenvolver uma atividade nova, né? Nem sempre carvão. Criciúma é ali a terra do carvão. Então, assim, nem sempre nós vamos ter também esse suporte, né? Mas, se a família não der suporte, professor, amigos, colegas, podem ajudar também neste momento. Vamos aqui, então, com as sessões finais. Eu destaquei aqui, a mais, mas também na proposta, benefícios para as organizações, mas não somente para elas. Primeiro, alinhamento estratégico, as competências individuais, então de quem vai entrar, quem vai trabalhar, do trabalhador, do empregado, com os objetivos das organizações. Então, desde o início tem repetido isso. Alinhar pessoas e organizações. Essa é a chave de competência. Então, muitas vezes a empresa vai desenvolver também competências que talvez não sejam a mais importante para a organização, mas é importante para aquela pessoa. E quando ela faz isso, a pessoa se sente, primeiro, responsável, envolvida, e ela vai se engajar no seu trabalho. Ela vai fazer o seu trabalho com mais vontade, com mais relação, ela vai ter um comprometimento com a sua atividade. Isso é algo muito difícil hoje. Comprometimento com a atividade, com o trabalho que você está fazendo. Então, primeiro ponto, esse alinhamento. Melhorar a performance e os resultados. Performance é entrega, resultado que eu falei lá no início, né? Interessa se eu vou no banheiro várias vezes, ou se eu vou fazer lanche, ou vou tomar um café, vou fazer intervalos. Se a minha entrega, se a minha performance é boa? Não. Isso não é o mais importante. Eu ficar cuidando ali, ó, chegou 8h05, 5 minutos atrasado. Que é isso? Controlar o horário? Claro, tem que ter um bom senso, mas os 5 minutos, talvez tenha motivação, mas e a entrega daquela pessoa? Como é? Cultura de aprendizagem contínua. Por que essa aprendizagem contínua? Para estar ligada às mudanças do mercado de trabalho, né? Então você tem que estar continuamente, né? E uma questão que é importante, principalmente para os jovens que estão aí no técnico ou na graduação, é conhecer sobre a cultura da empresa. Isso vocês precisam definir, principalmente no início, ou no final da faculdade, ou do curso de vocês, que tipo de trabalho eu quero para mim. Meu pai, quando estava na mina, não era o trabalho que ele queria. Ele foi buscar algo. Que tipo de trabalho vocês querem? Eu, quando estava na graduação, algo ficou muito claro para mim. Tinha colegas que trabalhavam em banco, e os relatos para mim diziam, olha, banco não é um lugar que eu gostaria de trabalhar. Então, nunca tive interesse. Então, vocês, autoconhecimento, saberem que ambiente de trabalho vocês querem. Algumas pessoas têm maior habilidade para trabalhar num ambiente estressante, outras não. Então, vocês têm que ter autoconhecimento. O que eu quero para a minha vida? Aonde eu quero trabalhar? É no serviço público? É num banco? É numa multinacional? É no mercado aqui da esquina? Pode ser. Eu quero abrir meu próprio negócio? Eu quero empreender? Também pode ser. Mas isso é um autoconhecimento de vocês, identificar o que vocês gostam de fazer.
Porque lembre-se, aula, faculdade, por mais que a faculdade demore 3, 4 anos, isso acaba. O trabalho onde nós vamos trabalhar é 30, 35, 40, agora com as mudanças na Previdência. Benefícios, então, para os indivíduos. A gestão por competência profissional é clareza sobre expectativas e responsabilidades, que é isso que eu havia falado. Eu quero trabalhar em tal empresa. Eu vou lá, o que a empresa exige. Então, eu sei o que eu preciso para trabalhar em tal organização. Então, é ter clareza também, objetivos claros e conhecer quais as necessidades. Ele oferece oportunidades de desenvolvimento profissional, aumentando a motivação e engajamento. Motivação e engajamento, eu poderia dizer, dentro da gestão de pessoas, é um dos maiores desafios da nossa atualidade. Em qualquer privado, empresa pública, as pessoas estarem motivadas para trabalhar e engajadas, envolvidas, não é algo tão comum, é algo muito difícil de realizar. E é esse engajamento. E tem uma relação também com esse encontro de interesse individual com o interesse da organização. Às vezes é por mais escolhas nossas, você está ali, se acomoda, aquele trabalho não lhe motiva, você fica sobrevivendo. Então tem essas questões, claro, que aí não sou aqui para criticar, nem ponderar as escolhas de cada um de nós, mas tem essa relação também. Desafios da implementação. Aqui, principalmente, para as organizações, como eu falei, alguns aqui vão trabalhar em empresas grandes, empresas aí que tem todo o país, multinacional. Então, quanto maior a empresa, maior é o desafio da implementação. Claro, eu falei aqui, parece tudo muito fácil, mas não é. Quanto maior para contratar 2, 3 pessoas, o exemplo lá da relojoaria, da farmácia, do padeiro, são tranquilão, uma pessoa que você tem que pensar, mas imagine, uma organização que tem 5, 10, 15 mil pessoas, com 50 cargos diferentes, atividades diferentes, você gerir as competências, selecionar as pessoas para esses cargos, porque se eu tiver uma grande padaria, eu vou estar lá 10, 15 padeiros. Em tese, as competências que eu preciso é a mesma. Mas imagine 50 cargos diferentes, advogado, direito, engenharia, e eu tenho que fazer essa gestão de tudo isso. O que acontece, e eu já vi na minha trajetória algumas empresas fazerem, eu contrato uma empresa para mapear as competências. Ela prepara tudo para mim, faz o estudo, ok, muito bom. A empresa investe um dinheiro elevado para fazer esse mapeamento, só que o seu pessoal, a sua área de gestão de pessoas, não tem o conhecimento, não consegue dominar a gestão de competências. Quando a empresa que foi contratada, a consultoria, entrega o produto, você não consegue manter isso. Então é preciso que as pessoas que trabalham na organização também tenham esse conhecimento. Questão de legislação rígida, né, e falta de critérios objetivos. A parte de legislação, principalmente no setor público, né, então isso engessa. Né. Por exemplo, eu trabalhei agora recentemente num concurso que teve no DENIT, e contratar no serviço público por competência é algo extremamente difícil, porque tem questões legais, né? E aí o candidato entra na justiça, porque não foi uma seleção objetiva, porque como é que você vai avaliar de forma objetiva a atitude? Ali a letra A. Então isso torna-se difícil. E é o que eu vinha falado, que é a questão de empresas de grande porte, né? Então, o pessoal de RH, o pessoal de gestão de pessoas das empresas precisam estar preparados, ter esse conhecimento e saber gerir sobre competências. Bom, para fechar aqui então, eu falei todos os processos aqui da gestão de pessoas, né? Então falei agora recente que grandes empresas podem contratar uma consultoria que vai fazer tudo. Só que isso é muito investimento. Nós falamos que gestão, investimento, estratégico, várias palavras, termos que nós utilizamos na administração. Mas o principal aqui, nós temos claro que gestão por competências é pessoas no trabalho. É eu estar preocupado com a contratação, fazer boas escolhas, pessoas que estejam ideais para aquele cargo. É colocar as pessoas corretas, certas, conforme você está prevendo naquela função. E como as pessoas vão se relacionar, a questão da cultura. Então, se você entrar numa empresa que você não tem uma cultura que é diferente, que você não se adapta,
você não vai ser feliz, você não vai estar engajado, você não vai estar motivado. Então, o resultado não vai ser dos melhores. E a cultura de aprendizagem é essa questão de manter sempre atualizado, cuidando o que o mercado de trabalho está acontecendo. Administrar empresas, organizações, é também ter conhecimento, é ciências sociais, é saber o que a sociedade tem, preocupações ambientais, preocupação também da questão de igualdade, tratamento das pessoas, né? Então são várias questões que a sociedade está nos colocando, que a gestão da empresa, que o administrador tem que estar conectado, tem que estar preocupado, não só com o seu resultado. Empresa não é só resultado, organização não é só fazer uma entrega, escola não é só formar, não é só entregar diplomas. É formar pessoas, é desenvolver, é preparar para a vida, preparar para o trabalho. Não só para o trabalho, né? Algumas visões, algumas questões mais ideológicas têm. A escola, a universidade é somente preparar trabalhadores? Não. É preparar cidadãos, é ter consciência do nosso papel, cada um de vocês, após concluir o curso, a contribuição que vocês vão trazer para a sociedade também. E nós, administradores, temos esse papel dentro da gestão, dentro das empresas. Não está preocupado somente com o resultado, com o alinhamento estratégico, mas há todo um contexto de todas as pessoas que estão. Na criação da empresa, há um papel social grande, há uma previsão legal dizendo, olha, a empresa tem um papel social. E esse papel é desenvolver pessoas também. Não apenas elas terem resultado, trabalharem, fazer a sua entrega, mas também desenvolvimento das pessoas no ambiente de trabalho. E aqui, então, para fechar, a ideia, o propósito, então, foi dar uma introdução para quem vai ler agora o e-book, que está sendo finalizado, que está sendo hoje lançado, já ter uma ideia do que é a gestão por competências que o livro apresenta de forma didática, de forma direta, com dicas e bem prático. Então, essa é a proposta. Fecho aqui.